Assim, ó, eu vou dizer o seguinte para ti, Juliana. Um prazer estar sendo, eu vou chamar de cobaia aqui, mas cobaia no sentido porque é a primeira vez que eu estou usando o E3 da Wildtech para testar uma hipótese de um projeto, né? Então, ah, enfim, tu já trabalha dando aula de inglês há um tempo, já fazendo as histórias e tudo mais, mas a gente resolveu misturar, fazer um evento para falar, né, sobre esse trabalhar em inglês e toda essa estrutura que a gente vem, né, conversando, e a gente poder, né, falar a respeito, né, de trabalhar para fora do país, ou trabalhar para empresas de fora do país utilizando o idioma, e também conversar um pouquinho sobre essa tua jornada, né, sendo uma pessoa de tecnologia e alguém que também está se envolvendo no processo educacional aí de querer ajudar as pessoas a lidarem melhor com o seu inglês, vamos chamar assim. Então, eu te agradecer primeiro aí pela disponibilidade e vontade de aceitar as loucuras que a gente vai conversando e fazendo aí. Bom, Tá? vou me apresentar de repente, Isso. Se pessoal, né? apresenta aí, depois eu já tenho uma primeira perguntinha. Tá, eu sou a Juliana, eu sou do Rio Grande do Sul, mas faz bastante tempo que eu não moro mais por aí. Comecei a estudar inglês com 7 anos, então desde criança eu já tenho contato com o idioma. Já trabalhei como comissária de bordo, morei já fora do país também. E já dei aula um tempo atrás e agora voltei, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas a alcançar voos maiores, né? Assim, o inglês ele abre muitas portas, não só profissional, mas no pessoal também. Eu, como mulher, já viajei sozinha por países que jamais iria se eu falasse inglês. E então eu sou uma super apoiadora assim de que as pessoas precisam falar esse idioma para poder ter mais liberdade, né? Eu gosto, prezo muito pela liberdade e eu acredito que o inglês me ajuda muito a ter essa liberdade em todos os sentidos. Excelente. Na tua carreira profissional, era o comum tu procurar oportunidades onde o idioma fosse necessário usar? Como é que era essa coisa? Tu falou de ser comissário de bordo, mas tinha essa história do, cara, quero ir por aí, quero estar no modo viagem. Como é que isso rolava para ti, assim? Quando eu entrei na tecnologia, eu não pensava muito nisso, né? Eu trabalhei como comissária, depois eu dei aula por um tempo, acho que foram uns 3 anos na Wizard, e acabei caindo numa empresa de tecnologia e assim que eu comecei, foi meio de paraquedas que eu comecei na TI. Mas já comecei numa empresa indiana, Tata. Então eu já precisava falar algumas coisas ali dentro, né? O projeto era brasileiro, mas tinha indianos também junto, tinha indianos na diretoria de RH, então eu precisava já do inglês para me comunicar com eles. Depois eu entrei na Dell, e ali na Dell precisava. Então sempre foi natural, assim. Eu trabalhei numa empresa só que eu escrevia os testes em português, eu até fiquei meio assim, depois de uns 5, 6 anos trabalhando já, comecei a minha carreira praticamente com inglês, depois ter que começar a fazer tudo em português. E as empresas aparecem assim, né? Eu coloco ali sempre no meu currículo inglês avançado. Então, e acredito que as empresas que eu trabalhei também já têm uma visibilidade. Eu trabalhei na ADP, fui para os Estados Unidos a trabalho para apresentar o projeto que a gente estava trabalhando, então foi bem desafiador também ter que falar para um monte de gente da empresa, né, apresentar o projeto e lá. Então, foi natural, assim, não foi uma coisa que eu buscava empresas internacionais e nada disso. E, e quando eu morava fora, eu vim para o Brasil de férias. Eu já estava há 3 anos sem trabalhar com TI, foi um espaço que eu tive assim na minha carreira. E entrei no Glassdoor, comecei a mandar currículos ali aleatoriamente. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa de fora, ganhando em dólar, e foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Aí nunca mais parei.
Às Legal, 6. e essa decisão, quando vem a decisão do voltar para o Brasil, tu ainda estava nesse processo, quer dizer, tu tinha vindo para cá, nesse teu tempo ali de um sabático, dá para dizer assim, né? Tipo, curtindo um pouco umas aventuras né? Tu tinha uma foto clássica lá como é que chama aquele carro que tu tinha? Era uma van, né? Era tipo Numa uma van, van. uma Toyota, não era uma Kombi, né? Era uma van toda com setup pronto, tinha cozinha atrás, tinha cama dentro, uns armários que o cara fez assim nas laterais, então eu morei ali por uns 5 meses, sem ter É, carro. isso que eu ia questionar. Tu morou nessa van durante 5 meses. Ela não era tipo, final de semana ia dar uns passeios. Não, Não, era. era a minha casa, mas eu tinha o suporte da casa dos amigos, né? Sim, ia chegando, conectando, enfim, para ter história. Mas é um exercício de minimalismo interessante também, né? Pensando nessas coisas. Era. Foi. Depois, quando eu voltei para o Brasil, também foi outro, né? Porque eu tive que voltar com 2 malas só. O mesmo que tinha dentro da van não coube dentro das malas. Interessante. Apesar de. Ainda Exato, assim, exato. não coube. Sabe uma outra coisa que eu queria perguntar para ti, assim, ó. Tu teve essa oportunidade em várias multinacionais, empresas multiculturais também, de trabalhar de forma distribuída, remota, né? Uhum. Ou seja, tu consegue me provar pela tua vida sobre essas loucuras que a gente está vendo agora do trabalhar presencial, do trabalhar não sei o quê, que é tipo assim, não, né? Tipo, tu Funciona. trabalhava com projetos acontecendo em outros continentes e galera se sincronizando com ferramentas diversas e todos sobrevivemos, né? E aí tem muito, mas eu queria que tu puxasse um pouquinho, muito nessa linha da galera que tá nesse olhar de trabalhar para fora e tal, alguns aspectos culturais assim que tu pode trazer, seja no estilo do comunicar, né? Se bem que eu brinco assim que tu tem um estilo mais direto de comunicar e acaba sendo importante muitas vezes nesses processos, né, de dar a mensagem do que precisa e depois explica, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim do que tu vivenciou ou percebe também dessas diferentes culturas, né? A principal é o jeito do brasileiro, né? A gente é muito, brinca bastante, o pessoal às vezes é mais sério, assim. Então, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, eles até tentam, sabe? Mas tem essa questão das piadas e querendo ou não, por mais que a pessoa fale, tu não te expressa igual ao que tu te expressa no teu idioma, né? Tem alguns sotaques que são difíceis de entender também. Hoje em dia eu estou trabalhando com o pessoal da Polônia, então o sotaque daquela região ali, Rússia, é mais difícil de entender. O sotaque da Índia também às vezes é um pouco desafiador, né? Mas tu vai treinando o ouvido para os sotaques e hoje em dia eu até gosto às vezes de imitar um pouco os sotaques, porque eu acho um barato, assim. Quando eu morei na Austrália, né? Então, e eu morei numa cidade que tinha muito turista. Então tinha gente de tudo que era canto do mundo, e aí tu via bastante os sotaques, assim. E essa diferença cultural, o jeito que a pessoa brinca, o jeito que eles se comunicam, né? Eu dei bastante sorte com os times que eu trabalhei, a gente sempre se deu super bem, assim, apesar dessas diferenças culturais. Trabalhei bastante com argentinos também, eles têm um pouco desse nosso jeito, assim, de brincalhão, de falar alto, né? De às vezes estar numa coisa séria ali, fala alguma bobagem, dá risada. Os americanos são mais sérios, né? Eu trabalhei pouco com o pessoal da Europa, né? Que nem eu comentei agora, estou trabalhando com o pessoal da Polônia, e eles são super gente boa também. Então, no fim das contas, somos todos seres humanos, né? Apesar dessas diferençazinhas, assim, o que todo mundo quer é fazer o seu trabalho tranquilo, né? Então, vai por aí.
Uma coisa que eu vejo nessa história toda de, né, diferentes lugares do mundo, galera trabalhando junta, ou, né, interagindo, como é que fica essa questão? Eu acho que cada pessoa tem essa, tu falou de sotaques, né? Eu curtia treinar a pronúncia, curto ainda, e querer falar. Eu me lembro uma vez, um pessoal que eu trabalhei num projeto, eles eram do Japão, e eu fiquei, não sei se eu fiquei feliz, porque eu acabei, por um lado eu fiquei feliz, por outro eu fiquei pensando, será que eu tô encarnando aqui um personagem, né? Porque eles me perguntaram há quanto tempo eu morava no Brasil já. E aí eu pensei assim, não, cara, eu sou brasileiro. E aí você, até depois eu fui pro meu professor de inglês na época e falei assim, bah, meu, os cara me tiraram pra não ser brasileiro, cara. Uhum. E daí eu pensei, pô, legal. Depois eu fiquei pensando assim, tá, mas eu não deveria ter alguma coisa que me dissesse que, cara, eu não sou, eu sou daqui, né? Sei lá, coisa assim. E no fim do dia, acho que eu vejo muito o brasileiro preocupado com essa história do idioma, né? A gente, grandes críticos do Joel Santana lá, quando falou o inglês dele e se virou e comunicou e deu o jeito dele de ter a mensagem dele entendida, né? Sim, E quanto que nos outros países é isso, cara. A galera fala inglês do jeito que fala inglês e vamos dar ali, entendeu? é Vamos isso. Aham. comunicar e vamos se entender. E eu acho que tu viveu muito disso, de vendo essa galera, né? E como tu comentou, dando o jeito de poder interagir, né? Nessa minha experiência de morar na Austrália, eu vi muito isso que tu falou. O brasileiro é meio que o único que está preocupado em não ter sotaque. Ora, tu é brasileiro. Por que tu não quer ter sotaque? Quer falar igual a quem? O americano ou o britânico? Né? O italiano, ele fala inglês do jeito que ele fala italiano. O pessoal que fala espanhol também, tu vê claramente que a pessoa, que o idioma nativo dela é espanhol pelo sotaque dela em inglês. Então, quando os meus alunos falam, mas eu não, meu inglês ainda tá com muito sotaque, cara, tá tudo bem, né? Tu não é nativo. E é isso, daí também rola, né, quando os nativos vêm criticar, porque isso existe também, né? Às vezes tem alguém ali, um americano principalmente, quer te dar uma corrigida ali no idioma. Tudo bem, mas é porque não é a minha língua nativa, né? Então eu não tenho essa obrigação de falar. Até mesmo dentro dos Estados Unidos, eles têm tantos sotaques, né? O cara do Texas, tu pega o cara da Flórida, o cara de Nova York, eles têm uns sotaques diferentes. Então, essa questão do sotaque eu acho que é bonito até, assim, eu gosto dessa questão, né? A mesma coisa o cara vir para o Brasil falar, eu quero falar português de brasileiro, cara, do Rio Grande do Sul, E o do nosso idioma é Carioca, uma sacanagem, né? E o nosso idioma é uma sacanagem, né? é, Porque nossa, é sacanagem. falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu tava numa reunião esses dias com o pessoal que é carioca e eles estavam brincando com um bar. Bar. Uhum, E aí eu falei para eles, não brinca com bar. O bar pode significar qualquer coisa. ok. Pode Depende do local que é usado, contexto, entonação, volume. Bah pode significar que alguém morreu, que alguém nasceu, que alguém se deu bem, se deu mal, pode significar alegria, tristeza, pode sim, significar, entendeu? sim. Nem o cigano Igor, se falar bah, consegue não ter emoção. Essa piada só quem é mais velho vai pegar, Só quem é mas mais é velho vai isso. entender a referência. Mas é tipo, o cigano Igor falar bah, quis Tá dizer triste. algo, né? Também pode significar indiferença, mas não consegue sobreviver. E certamente a gente vai ter isso com outros idiomas, né, cara? E o inglês também tem isso aí, quando posicionado nos diferentes lugares do mundo que se fala inglês também, né? Imagino que na Austrália deve ter expressões que são de lá Na e fazem Austrália, eles sentido lá. cortam as palavras que nem os gaúchos, refri, chimas, churras. Eles fazem isso lá também. Barbecue, eles falam Barbie, várias outras coisas assim que eles cortam as palavras. Eu pensava, os gaúchos aqui cortando palavra, né? Boa, muito bom. É, exatamente.
Muito bom. Que legal, cara. Tá, e é assim, ó, vamos lá. É que o teu processo de ir trabalhar com as empresas de fora foi isso, tranquilo, eu comecei a mandar mensagem e tal, mas se tu fosse montar minimamente um checklist, assim, pra galera começar a prestar atenção nisso, assim. Recentemente tu trabalhou, tu começou a trabalhar com outra empresa. Como é que acaba rolando esse teu processo de busca, ou eventualmente uma empresa que entra em contato contigo, que tu te pergunta, assim, tipo, acho que essa empresa é legal de eu seguir conversando, ou não, aqui vai ser uma fria. Como é que pra ti rola isso? Eu busco bastante informações, assim, né, sobre a empresa. Tô sempre fazendo buscas no LinkedIn das empresas de fora também. Eu gosto de trabalhar em empresas aqui da Latinoamérica, né? Então, eu já trabalhei em empresa uruguaia, já trabalhei em empresa argentina. E é isso, assim, eu faço essas buscas ali, entro no site da empresa, entro no LinkedIn, entro em contato com a pessoa do RH, não consigo analisar muito antes como vai ser, né? Trabalhei já em startup, já trabalhei em empresa de médio porte, não tem empresa de grande porte, assim, dessas, assim, que eu trabalhei. Porque as de grande porte, eu acho que sempre tem uma brasileira ali intermediando, sabe? Então, Entendi. acaba que são as empresas um pouco menores. Bem bacana, assim, as experiências que eu tive. Já trabalhei em projetos não tão legais, né? Mas as empresas eram bem tranquilas. Aí a gente tá falando das diferenças de cultura, processo seletivo, o que que muda? Um processo seletivo é mais rápido, mais objetivo. Para desenvolvedor, talvez tenha outras etapas, né, de live Teste coding, técnico, alguma coisa assim. mas acho bem mais rápido, assim, bem mais tranquilo de fazer. As empresas do Brasil fazem muitas etapas. Eu acho que fica cansativo, leva muito tempo e aí a expectativa vai ficando muito alta, né? Eles são mais rápidos nessa É, questão de dar o retorno e de dar o retorno, inclusive quando não rola, né? Esse não retorno quando não rola, eu acho terrível, porque a pessoa fica ali esperando eternamente, né? sim, sim. Hum, Esse lance das empresas brasileiras tem isso, né? Às vezes a gente está contratando e está competindo com empresas de fora, né? Às vezes essa lentidão ou morosidade do processo seletivo faz tu perder a pessoa, sim, né? E pode ser uma diferença ali de, não, daqui a 10 dias a gente retorna. Não, já foi, ela já. Se ela estiver procurando em outros lugares que fecharem ali, der o clique, financeiramente às vezes é mais difícil, né, de conseguir competir, né? isso é. E esse timing também vai ser importante, né? Sim, faz diferença. Que O legal. salário dificilmente a empresa brasileira vai conseguir, né? Porque o dólar tá caro, então para eles acaba sendo barato, porque eles não pagam o valor que eles pagariam para os caras de lá. E aí nós aqui ficamos bem felizes, porque daí tu multiplica o teu salário pelo valor do dólar, né? Acaba Sim, valendo muito a pena. sim. Esse é um item interessante, assim. Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para te perguntar aqui, senão eu já vou ir te pedindo para dar um tchau aqui, mas eu acho que eu tenho mais uma pergunta que estava me passando aqui. Tá, lembrei. Ah, hoje, tu comentou que o teu processo foi ao contrário, né? Que a parte de comunicação, quando teve que começar a escrever os testes lá, os cenários em português, para ti foi uma dificuldade maior, assim, mentalmente. Porque eu me lembro a minha primeira semana trabalhando em multinacional e tendo que me comunicar em inglês uma semana inteira. E eu me lembro de terminar a semana assim, eu tava muito cansado, mas era um cansaço diferente dos cansaços de, não era de trabalhar muito, era um cansaço cognitivo, talvez. E eu não sei para ti hoje como é que rola isso, porque, sei lá, deve ser mais natural pelo tempo que tá nessa e tudo mais. Como é que isso rola para ti? Hoje em dia, para mim, é bem natural. Eu consigo ter essa chavezinha,
né? Tá falando aqui em português com alguém que está aqui em casa e tá ao mesmo tempo falando inglês com alguém aqui no computador, né? Então, para mim, já ficou bem natural essa questão. Também acredito por ter morado fora, né? Porque aí tu para de pensar no que tu vai falar e tu só fala. Então, isso aí também dá uma agilizada no inglês, né? Não é prática, não adianta, não tem fórmula mágica, né? É Sim. praticar mesmo, olhar, vai ver uma série, coloca a legenda em inglês, não entendeu, dá um pause, vai lá procurar a palavra, volta. Eu aprendi muito inglês na época de adolescente, que eu já estudava, mas naquelas de tu querer ficar sozinho no teu quarto, eu ficava estudando músicas. Então, eu tentava transcrever a música, voltava, ficava ali com o dicionário de papel do lado ainda na época, né? Ficava tentando entender as letras das músicas. Então, assim, eu sei bastante rock internacional, reggae da época, porque eu estudava com as músicas, né? E é muito bom, assim. Eu aconselho muito os alunos a fazerem isso, treinar com música, treinar com série, pegar uma série fácil ali, sei lá, um Friends da vida, uma série, porque eles usam bastante gírias, então tu aprende um vocabulário bom estudando assim, né? E as músicas nem sempre vai fazer sentido a tradução, mas tenta entender, não traduzir, né? Ah, mas tem umas coisinhas legais, por exemplo, tem uma música do Pearl Jam que fala I Wish I Was, e daí, tipo, opa, peraí, cara, como assim I Wish I Was? E tem toda uma explicação gramatical em cima daquilo ali, quando é que tu pode usar e tal, então temos músicas que podem virar várias aulas ali, só com uma frasezinha, né? Sim, Então, exatamente. essa é a parte legal, assim, também de Sim. pegar essas, né? Porque eu me lembro que, cara, não faz sentido. Por que esse cara falou assim? Eu falei, não, pode. Aí tinha todo O Mário comentou ali dos jogos também, né? Tem bastante vocabulário nos jogos também. É muito bom usar essas coisas do dia a dia para a gente praticar, né? Senão fica uma coisa maçante, né? Uma coisa Sim. chata assim, de estudar, E difícil. hoje no teu processo, porque tu comentou, né? Tu tá retomando aí o processo com as aulas, turmas e tal. Vai estar na descrição aqui do vídeo, vai estar o link lá do teu Instagram para a galera te achar e mandar mensagem, LinkedIn também. Mas hoje em dia, o que é que puxa mais, assim, quem faz aula contigo? É mais o falar, é a gramática, é a escrita? O que acaba sendo a chamada, assim, da galera que tá vindo? É mais o conseguir se comunicar, né? Conseguir participar das reuniões. Então, a gente pode fazer uma sprint planning fake ali, fazer uma retrospectiva, entrevistas, né? Não ficar nervoso, porque daí tem entrevista em português, qualquer entrevista a gente já fica nervoso porque está sendo julgado, né? Fazer uma prova do Detran, tu fica nervoso porque está sendo julgado. Aí tu imagina num outro idioma, né? Fica mais difícil. Então, esse é o core, assim, que as pessoas mais querem é conseguir se comunicar com naturalidade, na fala mesmo. Porque na escrita é bem fácil, né? Hoje em dia, assim, tu consegue fazer uma tradução ali, nem que não seja perfeita, vai ser uma coisa meio João Santana, mas tu vai conseguir te fazer entender. Mas na fala não é bem assim, né? Então algumas pessoas me procuram e falam, pô, eu sei ler e escrever super bem, mas eu não consigo me comunicar. Bom, é isso então. Então bora falar. Né? A Perfeito. gente fala, lê, vê vídeo. Então é por aí, assim, a maioria das pessoas hoje em dia quer realmente falar sem se preocupar por não achar palavras, porque às vezes não acha palavra, mas daí tu lembra de uma que é parecida, daí tu explica a palavra, né? Ninguém tem um dicionário na cabeça, mesmo morando lá, que foi engraçado que quando eu fui morar lá, eu cheguei, fui no mercado, eu falei, meu Deus, não sei como é que é pepino, não sei como é que é, sabe, coisas assim, eu falava, que é isso? Coisa que eu nunca tinha visto, palavras que eu realmente nunca tinha visto. Sim. Depois de 20 anos estudando, eu nunca tinha precisado usar aquela palavra.
Só quando eu fui lá, que daí eu fui no mercado, daí eu falei, poxa vida, isso aqui é isso, sabe? E que palavras que talvez hoje em dia, se tu me perguntar, eu não lembro, porque nunca mais eu precisei. Daí quando tu daí tá assistindo uma série, a pessoa fala, daí tu, pô, essa é a palavra, né? É isso aí. Não tem... Eu brinco que o pepino, né, o cucumber, assim, a galera se lembra por causa do framework de teste lá automatizado. Então, tipo, tem algumas palavras que meio que entram na história lá, porque a galera meio que vai, né? Mas é muito isso. Mas então tá, ó, agradecer o teu papo aqui. A gente está num meetup aqui, que é o meetup da UIDTech, a gente chama de G3, é o eu, equipe, empresa. E aí a gente vai terminar a gravação aqui agora, eu vou parar de gravar. E a Ju vai rodar uma aula. Ela vai rodar uma aula para a galera que está participando aqui. Essa parte não vai ficar gravada. E aí depois, se você que está assistindo aí, curtir, quiser ver mais o trabalho dela, manda mensagem para ela, combina lá que ela tá montando os grupos aí para poder trocar ideia, poder ensinar, poder, enfim, ajudar a galera a se comunicar. Que eu acho que é bem gravar, galera. Essa é a minha boa missão. Gravar. Uma boa missão. Então tá bom, beleza. Parando a gravação aqui. Obrigado. Obrigada, Valeu, Dani. até aqui. Seguimos agora na nossa aula aqui com a galera. Vamos lá. Vamos lá.